Fala pessoal, mais uma vez reunidos aqui no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Sou Gabriel Feitosa, galera, e hoje nós viemos aqui com um modelo diferente de vídeo. Vim trazer uma indicação de leitura para vocês, falar um pouquinho a respeito desse livro bem interessante que a editora Contexto nos enviou, As Abolições da Escravatura no Brasil e no Mundo, do historiador Marcel Dorigny. Galera, foi uma ótima surpresa, agradecer ao pessoal da Contexto que nos procurou, uma surpresa muito legal, né, nos enviar esse lançamento, né, pela Contexto, né, do historiador Marcel Dorigny, natural da França, né, professor da Universidade de Paris 8. Galera, esse é um livro bem fininho, né, um livro curto, na leitura bem rápida, e eu indico tanto para vestibulandos como também para os próprios estudantes de ciências humanas, quem está fazendo história, quem está fazendo jornalismo, relações internacionais, direito, galera da geografia, da sociologia. É um livro que eu também indico para professores, porque ele faz uma análise, né, do Dorigny bem simples, né, com uma linguagem muito direta, o que me chamou a atenção logo de cara. Ele não usa muito daquela linguagem acadêmica, né, não é recheado ali daquele academiquez, que realmente se acaba restringindo a leitura para um nicho muito específico, né? Na verdade, é um livro que qualquer pessoa, na verdade, pode ter acesso à leitura pela sua simplicidade e que não é tão episódico, ou seja, o Dorigny ele não vai analisar aqui, né, um episódio do Brasil ou o caso francês. Não, na verdade, ele está pegando uma análise muito ampla, pegando realmente a questão do abolicionismo no mundo todo e dando, sim, né, os seus toques para o caso da França, que é de onde ele veio, né? E, bem, é interessante perceber como é que ele divide essa narrativa, né? Começar a falar um pouco do livro aqui, já no primeiro capítulo, onde ele vai falar, já começa falando das resistências à escravidão. É bem legal como ele estabelece as formas de resistência, que é uma coisa que os alunos às vezes têm muitas dúvidas, né? Como existiam essas resistências, e isso tem sido analisado por historiadores, sobretudo dos anos 80 para cá, né, percebendo como é que a abolição ela tem um protagonismo nos próprios negros escravizados, como que eles são protagonistas da sua abolição, e já vem numa resistência dos séculos 17, 18 e 19. Ele analisa uma série de exemplos, ele pega muitos casos da América Central, e ele fala muito do Haiti, que é um exemplo muito interessante de resistência à escravidão, e que a gente não tem tantas leituras, né, em português. Então, para quem está interessado em analisar um pouco do caso haitiano, ele fala bastante do Haiti aqui. No segundo capítulo é legal porque ele vai falar das contestações, né, ao modelo de tráfico, e ele vai pegando, né, uma distinção conceitual que eu acho bem interessante e poucos analisam dessa maneira, quando ele diferencia o anti-escravismo do abolicionismo. Achei interessante, né, porque falar de anti-escravismo é diferente de falar de abolicionismo. Ele consegue estabelecer essa diferença conceitual. Ele percebe que os anti-escravistas são aqueles que, de alguma forma, eram contra, né, a escravidão, seja por um princípio religioso, seja por um princípio ético, enfim, por um princípio econômico, mas eles não estão propondo um novo modelo de sociedade. Não havia nessas sociedades anti-escravistas, que surgiram ali na metade do século XVIII, não havia uma proposta de nova sociedade. Os abolicionistas, sim, e eles vão surgir, sobretudo no 19, né? E eles sim vão propor novos modelos de trabalho, novos modelos da relação entre brancos e negros. Então é legal ele perceber essa distinção e vai notando ali Inglaterra, claro, como grande pioneira, França já estabelecendo suas primeiras sociedades abolicionistas, e também nos Estados Unidos, muito ligado ali a certas questões religiosas, envolvendo o caso dos Quakers, né, que são os primeiros ali na América a estabelecer um código já de conduta pela abolição, né, anti-escravista. Então é legal que ele vai diferenciando esses casos e citando momentos específicos. Destaco também, galera, o terceiro capítulo, é bem interessante como é que o Dorigny ele vai estabelecendo agora a ideia da primeira abolição da escravatura. Ele trabalha muito nesse caso com o elemento francês, né, onde ele vai pegar ali, especialmente durante a Revolução Francesa, as discussões no período da Convenção, né, de 1793, que é uma coisa que a gente ensina muito em sala, né, que é o período de Robespierre, né, que é o período do terror. Ele vai abolir a escravidão nas colônias.
Achei legal que o Dorny, ele contraria essa tese. Ele vai estabelecer que, na verdade, não há uma abolição da escravidão durante a Revolução Francesa. Na verdade, o que a Convenção havia estabelecido, e essa é uma visão que eu nunca tinha lido, ele trouxe como uma novidade para mim, pelo menos para mim, né? De que a Convenção Nacional, ela cria a ideia ali de que o Estado não vai mais bancar o tráfico. Não há mais dinheiro público sendo utilizado para o tráfico negreiro. Mas que ele continua acontecendo, né? Então ele vai delineando toda uma lógica de que a Revolução Francesa ela tem uma mentalidade anti-escravista, mas ela não acabou com a escravidão na prática. E aí, bem, ele vai ressaltar muito o papel do iluminismo nisso, dos pensadores iluministas que já vão meio que condenando a prática escravista, os próprios fisiocratas, né, o Quesnay já havia condenado, né, aqueles da fisiocracia francesa, e o liberalismo também condena, mas naquele momento não houve uma abolição de fato. Ele percebe também o caso do Haiti como um caso pioneiro. Ele divide a Revolução Haitiana em duas etapas. No primeiro contexto, ele vai falar de uma revolução de escravos já libertos, né, porque os libertos no Haiti vão querer o seu direito de cidadania, de acordo com os princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E essa é a primeira etapa da Revolução Haitiana. São libertos no Haiti querendo cidadania, querendo ser vistos como cidadãos. E no segundo momento, e a gente já tem os núcleos de Toussaint Louverture, né, estabelecendo mesmo uma luta pela abolição, pelo fim da escravidão. Então é legal como ele vai setorizar essa questão do Haiti em dois contextos diferentes. E realmente é uma guerra civil muito longa. No quarto capítulo, galera, que eu achei o mais interessante, né, do livro, o Dorny já vai estabelecer mesmo as abolições do século XIX. E é legal que ele pega o Congresso de Viena. Olha que interessante, né? Ele pega um Congresso de Viena como um grande marco. Ele analisa ali uma série de discussões do Congresso de Viena, que é uma reunião conservadora, vamos lembrar, no Congresso de Viena ele tem uma característica, né, absolutista, uma característica ligada ao antigo regime, mas que já admitia uma abolição. Então, a partir de 1815, o Dorny nota que os países signatários do Congresso de Viena, e a gente lembra que a Inglaterra está presente nesse processo, eles já vão fomentando o abolicionismo, né, nas décadas de 20 e 30. Ele narra muito o caso específico da Inglaterra com o ministro Talleyrand e também o caso da França de Luís Philippe de Orleans, o Luís Philippe I, o chamado rei burguês. Ele fala ali de um modelo de monarquia orleanista, de um liberalismo orleanista, que defende realmente o abolicionismo e esse acaba se concretizando, né, num contexto onde a França se alia à Inglaterra, naquele breve momento da chamada monarquia de julho, né, ligado à figura de Luís Philippe. Então, a gente nota também como o Dorny está falando muito do caso da Inglaterra e da França como pioneiros, e ele ressalta o caso americano também, com a própria Declaração de Independência, com a primeira Constituição dos Estados Unidos, né, de 1787, tendo Thomas Jefferson como um pensador importante na lógica abolicionista americana. Lembrando que, como a discussão nos Estados Unidos foi muito no sentido do federalismo, essa abolição não ocorre lá de maneira completa, né? Porque os estados do sul vão ter ainda sua escravidão bem orquestrada até a Guerra Civil, né? Até a Guerra de Secessão entre Norte e Sul. Então é legal a gente perceber esse contexto. Legal também que o Dorny vai falar muito da Igreja Católica nesse caso, de um abolicionismo no ramo religioso. Ele cita o caso do Papa Gregório VI, que é um dos primeiros ali, o pioneiro na Igreja Católica, a já estabelecer a defesa pela abolição da escravidão. E olha que louco, né? Como é que a Igreja Católica ela muda muito na sua atuação diplomática, na sua atuação política, já que no século XVI ela havia endossado a escravidão, pelo próprio episódio conhecido como Maldição de Caen, e no século XIX, né, ali na década de 1830, o Papa Gregório vai condenar essa escravidão em âmbito global, já mostrando uma mudança na mentalidade, na filosofia católica, na própria interpretação da realidade. Né, ele dá um detalhamento bem interessante no caso da França ali, né, porque claro, ele está escrevendo na França, falando do movimento abolicionista francês, né, durante a era napoleônica, né, de como houve ali um movimento abolicionista pressionando Napoleão, lembrando que o Napoleão foi muito responsável pelo retorno de uma escravidão mais ferrenha nas colônias, sobretudo no caso do Haiti, né, que viveu em guerra com Napoleão. E ele também fala de casos assim que eu nunca tinha lido a respeito do abolicionismo nas colônias holandesas, nas colônias suecas, nas colônias dinamarquesas. Muito interessante, galera, esse livro, como ele vai tratar de maneira bem global, claro,
pegando a Europa como referência, mas citando o abolicionismo em regiões onde a gente não tem uma leitura muito clara. Então, sem dúvida, isso enriquece muito, né, o historiador, o professor e o aluno que quer buscar exemplos ali não tão colocados nos livros didáticos e não tão colocados em livros específicos de história. Então, acho que é uma leitura muito aberta, te dá um leque de possibilidades ali na hora de analisar o abolicionismo, que é um tema que particularmente me interessa muito, é um tema que eu gosto muito de ler, e é sempre bom pescar referências diferentes sobre esse movimento que é tão importante na história contemporânea e tão recente, né? A gente está falando, né, da nossa Lei Áurea aí, que tem um pouco mais de 130 anos. Então, realmente é uma leitura muito atual. Falar de abolição é muito importante para entender a sociologia da América, especialmente do Brasil. Galera, fica aí a dica, galera. No site da Contexto vocês encontram no catálogo deles para compra. Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. E bem, espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Espero vir aqui com outros livros, né, da Contexto de outras editoras. E a gente se vê numa próxima. Até!